Bem-vindos a uma live especial. Eu sei que faz um tempo em que nós não nos encontramos, mas eu quero desde já parabenizar você e agradecer pela honra de estar aqui nesse momento com uma live muito interessante que tem como tema a missão de vida. Eu sei que falar de missão é algo que talvez não soe muito bem, nesse contexto que nós estamos vivendo. Até porque é uma palavra que ela evoca certos discursos, muitas vezes até de ódio. E nós acreditamos que por muitas missões na nossa vida não terem dado certo, ou outras missões que causaram frustrações com experiências negativas, nós muitas vezes acabamos generalizando isso. Mas eu quero dar uma boa notícia para vocês, que há uma oportunidade para revermos as nossas missões. A nossa missão, ela diz respeito ao ato de fazer coisas. E eu quero ler um texto rápido com você que vai mobilizar essa discussão de hoje. Diz assim no texto Gálatas 6:9: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, falar em missão é falar, parece, de algo que é a longo prazo, que de fato não vai agradar a nossa vida, Porque a sociedade hoje, inclusive as novas gerações, Y, elas são muito imediatistas. Então, o homem moderno, ele busca satisfação temporária, imediata, naquilo que ele se propõe a fazer. Então, mas nem tudo na vida é possível a gente viver no instantâneo. Até porque para cada momento, ou dependendo do propósito da nossa vida, tem coisas que precisam respeitar as etapas. Não dá para sintetizar. Então nós precisamos, nesse primeiro momento, repensar a questão do imediatismo. Aquele que nos faz ter atitudes, que não são muito bem pensadas e que buscam atalhos, ao invés de seguir o caminho na jornada da nossa vida. E falar de missão requer falar de processo, como eu havia dito no início. Então, todos têm uma missão. Se você for em busca de uma grande empresa, uma multinacional, ela geralmente deixa claro para os funcionários a missão que eles têm. Nós temos muitas pessoas de visão, visionárias. Só que se eu tenho uma visão e eu não pago o preço da missão, ela acaba sendo um conto de fadas e eu vou viver somente de ilusão. Se eu me perguntar, o que uma mangueira produz? Se eu perguntar assim, óbvio que você vai dizer, mangueira produz mangas. E se eu perguntar para você, qual a função, quais são as funções dos insetos? Você já parou para pensar que a manga é uma árvore, assim como outras, ela tem uma funcionalidade. Os insetos, por mais que nós muitas vezes não nos agradam na nossa casa, ou em um ambiente de praia, do interior, nós queremos logo exterminar os insetos, mas eles têm uma função. De acordo com Gabriel Bonchini, ele diz que se os mamíferos vertebrados não existissem, a nossa vida ainda dava para sobreviver. Mas os insetos não. Eles são fundamentais para o ecossistema que nós vivemos. Até porque muitos eles produzem mel, muitos produzem seda e muitos ajudam a acabar com aqueles resíduos que ficam, que são danosos à nossa vida. Então, um inseto, ele tem basicamente uma funcionalidade. Agora, sabe qual é o mais triste? É quando um ser humano, dotado de capacidade de conhecimento, uma pessoa que tem acesso a mídias sociais, ele tem acesso à informação, mas ele não consegue transformar essa informação em fonte de conhecimento. Talvez você já ouviu falar alguém quando quer ofender uma pessoa e diz aquela pessoa é um inseto. Dependendo do contexto, dependendo da pessoa, possa ser que o inseto saia ofendido. Porque o inseto, ele tem uma função. Ele tem, às vezes, várias funções. Mas o ser humano, ele precisa ir além. Porque nós temos um projeto de vida. Nós temos um porquê existimos. E também precisamos fazer. Não basta eu saber que eu tenho esse sonho, que eu tenho esse projeto. Eu tenho de cumprir as etapas.
E é óbvio que quanto mais eu vou prorrogando, mais juros a vida vai me cobrar. Todos nós temos a grande missão e outras são paralelas. Entretanto, muitas vezes existimos, sobrevivemos e nos adequamos e nos conformamos com momentos bons do passado. Tem pessoas, por exemplo, que quando estão fora da sua missão, são pessoas que só falam no passado. Missões passadas, coisas boas, muitas vezes são coisas ruins. É bom a gente ter o nosso momento, né, os melhores momentos da nossa vida, mas o presente está acontecendo. E se o presente eu não focar, eu não investir, eu não vou ter um futuro satisfatório. Não é? O passado ele precisa ser memorado, mas o presente precisa de ação. Até porque o presente que está acontecendo agora, se não for bem proveitoso para a minha vida, ele vai ser em breve um passado também não proveitoso. Então não tem jeito. Nós precisamos encarar a nossa missão. E a missão vem do latim mito, quer dizer enviar. É por isso que você vê essa palavra muito em contexto religioso, não é? Missão carismática, missões evangelísticas, ou em contextos de guerra de fato. Fulano tem uma missão impossível para fazer. Há outros que não sabem o valor do termo missão, que acabam dizendo, eu tenho que fazer uma missão ali, num tom muito irônico e muitas vezes engraçado. Essa palavra foi banalizada, até porque em muitos países, como Israel, o jovem, ele desde cedo, ele aprende a ter responsabilidade. A sua missão de vida ela é ensinada nas escolas, em algum estágio, algo que ele faz. Inclusive pela família. Agora você imagina se nós que temos filhos, né, se nós estivermos perdidos na nossa missão de vida, nós vamos influenciar nossa família, nosso mercado de trabalho, nosso contexto de trabalho, nossos amigos. Nós podemos influenciar no mínimo 8 pessoas, ou positivamente ou negativamente. Então, uma pessoa desistida vai gerar 8 pessoas, no mínimo, desistidas. Só que, qual o conceito de missão que eu queria até falar nessa noite? Eu queria citar uma palavra que foi da Kelly Gallese. Ela diz assim que a missão ela é intangível. O que difere uma missão de um propósito de vida? É porque justamente a missão é mais concreta e a missão ela exige uma certa velocidade da nossa parte. Por quê? Porque as missões elas mudam, não é? É como se fosse assim, eu tenho uma missão que é geracional na minha vida. É aquela que me faz sentir vivo, aquela que me faz sentir útil. E essa missão, ela está atrelada a várias missões que, conforme as fases da minha vida, eu preciso alcançar. É como se fosse a vida uma grande avenida, né? Nessa grande avenida cheia de curvas, porque eu já mostrei num vídeo que a nossa vida ela é cíclica, é uma avenida cheia de curvas, mas que eu tenho missões ao longo do caminho. Missões a curto prazo e missões a longo prazo. Quando alguém faz um projeto acadêmico ou outro projeto qualquer, você tem um objetivo geral e você tem objetivos específicos. Sendo que se eu cumprir os objetivos específicos, tenho o objetivo de alcançar o meu objetivo geral. Então, cumprindo essas etapas, eu vou chegar da melhor forma possível. E nós estamos num momento muito atípico. Esse ano que vigente, muitas coisas inusitadas aconteceram, né? E talvez muitos aproveitaram esse tempo para rever a sua missão, para saber que é possível fazer algo para alcançar muitas pessoas, para de fato beneficiar muitas pessoas online, compartilhando. Hoje nós estamos numa situação que nós necessitamos trabalhar à distância, né? E muitos desistiram e acabaram buscando refúgios e não voltaram para seu estado inicial. Muitas pessoas se perderam ao longo do caminho. Precisa rever sua missão. Afinal, muitas batalhas a gente pode ter vencido ou perdido. Não importa, mas a guerra continua. E se a guerra continua, nós precisamos vestir a camisa da missão de vida. Agora o que eu queria falar a vocês é que tem uma notícia ruim. Assim como nós temos uma missão legítima, que é aquela que
para o qual nós existimos, para o qual nós nos realizamos e realizamos as pessoas que estão à nossa volta. Existe paralelamente uma missão enganosa. E quem fala isso é John Ortberg. Ele fala da missão enganosa e ele cita alguns personagens, alguns atores bíblicos que tinham um propósito, mas acabaram andando na contramão. E muitas vezes foram tragados pelas consequências, pelas suas escolhas equivocadas. Então, nesse processo de missão, nós precisamos lembrar de algo. Qual foi o texto que nós lemos no início? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos. Primeiro passo, a nossa missão ela deve estar atrelada no bem-estar meu e do outro. Muitas vezes, nós não temos equilíbrio na hora de projetar a nossa vida. Muitas vezes nós estamos no lado muito egocêntrico, muito egoísta, de pensar somente nas nossas vidas, ou muitas vezes nós estamos no lado muito ferido, como um soldado ferido, nós queremos pegar carona, nós queremos dizer sempre sim para os outros e negar a nós mesmos. Fazermos coisas muitas vezes por pressão. Muitas vezes vivemos sonhos, pegamos carona naquilo que é do outro, na missão do outro, e deixamos os nossos projetos para trás. E isso é muito perigoso. Por isso que nós precisamos ainda nos reinventar nesse processo. Nos questionar. Há pessoas, por exemplo, que quando elas já aceitaram o fracasso da vida delas, elas começam a se comparar com os outros. Ela começa a culpar os outros pelas suas ruínas. E algo que uma pessoa que é convicta da sua missão precisa saber é a autorresponsabilidade. Eu tenho que saber que se eu estou com uma vida indesejável, se eu estou sofrendo coisas, se eu tenho guerras que ainda eu não consigo vencer, guerras de 20 anos atrás, eu tenho que me responsabilizar, porque coisas que eu adio, guerras que eu fujo, cedo ou tarde ela me encontra. Você já viu aqueles filmes que quando alguém foge do inimigo, foge de uma batalha, o que acontece? O inimigo fica parado? Não. O adversário cerca pelos outros lados. Tem muita gente hoje que está cercada e está precisando tomar atitudes, atitudes não imediatistas, muito bem pensadas. Porque você já viu, se você mexer uma peça errada, o quebra-cabeça não vai estar completo. Se você puxar uma peça errada, vai desmoronar muitas coisas. Tenha cuidado com certas decisões na sua vida. Então, não é fácil descobrir se nós estamos cumprindo a missão legítima. Não é fácil. E o que nós precisamos saber? Primeiro, repensar o hoje. Hoje. Não estou falando de 10 anos atrás. Estou falando de hoje. Aquilo que você está fazendo, você está feliz em relação às suas práticas de vida? Ao seu fazer? Será que o seu fazer, ele tem uma coerência com o ser da sua vida? Primeiro, comece a observar suas atitudes. Tem pessoas, por exemplo, que elas têm muito discurso, elas têm uma boa oratória, mas na hora da sua vida, a prática é totalmente diferente. E missão não é uma propaganda que diz que é uma coisa e na verdade é outra. A nossa missão precisa ser legítima. E legítimo é aquilo que é comprovado. Legítimo é aquilo que eu vivo e é testado e aprovado. Então nós precisamos lembrar que nossa missão nos dá vitória em meio ao cansaço. Agora a missão enganosa nos cansa de obter novas vitórias. Nos torna conformados com a vida, fazendo a gente prometer e não cumprir, reclamar. Pessoas com a missão enganosa vivem se queixando, vivem reclamando, não é? Por exemplo, ela nunca está feliz com o seu trabalho, ela nunca está feliz com o seu casamento, ela nunca está feliz com a igreja que ela faz parte, com os amigos que ela tem. Ela sempre procura algo para justificar e falar. Por mais que o dia tenha sido bom, por mais que ela tenha sido muito gratificada nesse último tempo, só para ela estar viva num contexto de morte em nível mundial, ela precisa repensar que enquanto muitos estão se queixando,
outros dariam tudo para fazer para mais um dia de vida. Há pessoas que não sabem dizer não para ninguém, não é? São alvos de predadores. Pessoas que estão na missão enganosa, vamos sair daquela missão egoísta, de gente que só quer viver para si mesmo, né? Eu estou falando agora a outra, de pessoas que são exploradas, né? Que se acostumaram pensando assim, eu nasci só para cuidar dos meus filhos. Gente, cuidar de filho é uma coisa maravilhosa. Eu como pai, eu me realizo. Tem momentos que a gente se aborrece, porque faz parte, não é? Porque quando a gente assume uma direção, nem tudo vai nos agradar. A gente não tem o controle de tudo. E a frustração das pessoas é quando elas acham que elas podem controlar tudo. E quando eu estou numa missão, eu não sei a hora, eu não consigo controlar certas coisas. Mas uma coisa eu posso controlar, a mim mesmo. Então nós precisamos de autogoverno, não é? Tem pessoas que para construir para algo, elas precisam destruir as outras pessoas. E na verdade, tudo que ela vai construir são inimigos mortais. Nós precisamos saber que nós precisamos respeitar até o nosso adversário. Sabe por quê? Porque a gente não sabe se a pessoa amanhã que não gosta da gente, que é contra a gente, se ela pode ser uma aliada. A gente não sabe se amanhã quem eu posso precisar. Então nós precisamos repensar que nós precisamos combater valores ruins, nós precisamos combater injustiças, nós precisamos combater coisas que fazem parte de um sistema muito ruim. Por exemplo, algo que é muito problemático, né, no dia a dia, corrupção. Corrupção é um problema sério, histórico no nosso país. Mas uma coisa que eu não posso fazer é taxar todo mundo de corrupto. Por quê? Porque a missão, nós precisamos ter sabedoria e controle emocional de não generalizar. Pessoas que estão na missão enganosa, elas generalizam tudo, não é? Elas acabam falando de coisas que muitas vezes elas não têm o mínimo de conhecimento. E quando alguém parte para mais agredir de que defender, é porque ela está usando talvez uma tática equivocada no momento de batalha. Lembrando que quando estamos em guerra, existe um momento de se defender, existe um momento de atacar e existe um momento de recuar, dar um tempo, se aquecer. Tem pessoas que estão cansadas esse ano. Muitas pessoas trabalharam além da conta, né? Pessoas que viraram turnos, trabalhando em hospitais, trabalhando em empresas, sua empresa fechou, sua família se dissolveu. E o que a pessoa pensa? Em desistir. Se você está vivo, você precisa repensar que a sua missão, se você desistir, ela vai te cobrar lá na frente. As próprias pessoas da sua família já cobrou projetos da sua vida? Se você tem sido cobrado pelas pessoas mais próximas de você, talvez você não esteja cumprindo aquilo que um dia prometeu e se propôs a fazer. Relacionado à legítima missão, nós quero tratar de alguns pontos. Nossa missão nos tira do conformismo. Gente, precisamos sair do conformismo. Pessoas que estão na missão enganosa se conformam e reclamam. Gente, bora mudar esse disco? Eu vou pensar, projetar e fazer e agir. Nós precisamos agir. Porque teorias, a cada dia pode surgir uma nova teoria. Mas sabe o que está faltando? Prática. E a prática, de acordo com a minha ex-professora Miriam, de uma disciplina de mestrado de ensino-aprendizado, ela diz que na linguística aplicada, 2 teorias equivalem a uma prática. Tem gente que tem 1000 teorias. Só que na hora da prática, ela não consegue aplicar porque ela está perdida na sua missão de vida. Nós precisamos nos reencontrar, repensar que a vida está caminhando e nós precisamos fazer algo relacionado a isso. A missão enganosa inicia quando a gente quer se exaltar. Tem gente, por exemplo, que ela consegue um emprego, ela já acha que ela pode comprar o mundo, ela já acha que ela é independente, né? Quando ela está fazendo um estágio de jovem aprendiz, menor aprendiz, ela conseguiu o primeiro emprego, ela não precisa mais do marido dela, ele não precisa mais do filho. Então tem pessoas, por exemplo, que não sabem a hora certa
de fazer as coisas. Nós precisamos entender que tudo tem um tempo determinado. Lembra do texto? E não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem, muitas vezes, nos cansa. E o que eu preciso fazer? Repensar nas minhas práticas. Até porque a nossa missão, ela precisa de parceiros certos. E é o segundo ponto que eu quero dizer hoje. A nossa missão precisa de parceiros. Quem são seus parceiros? Tem pessoas que têm amigos, seguidores, vizinhos, mas não tem parceiros. E parceiros não tem nada a ver com amigos íntimos. Parceiros, muitas vezes, são aqueles que podem, de alguma forma, contribuir para uma missão que não é só minha. É uma missão coletiva. Não dá para uma única pessoa, muitas vezes, levar um projeto adiante. Então, nós precisamos de parcerias. Nós precisamos de pessoas. E essas pessoas, muitas vezes, nós temos que pedir, fazer convênios, ter humildade. Por quê? Porque ninguém vive só. Ninguém é produtivo só. E esse contexto que nós estamos vivendo, dá para perceber que mais do que nunca nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de pessoas que podem contribuir na minha missão e também eu ser um parceiro de alguém, porque tem pessoas que são muitas vezes tão egocêntricas que elas querem que alguém invista nelas, mas ela não investe em ninguém. Nem sempre a gente pode ajudar, contribuir, retribuir para a mesma pessoa que nos ajudou. Mas certamente a gente pode lá na frente fazer algo por alguém e por uma causa que talvez não nos custe muita coisa, apenas boa vontade. Então, só para ilustrar, se imagine que alguém tem uma missão de questão de conservar, melhorar o meio ambiente que ele vive. Então ele mora numa determinada comunidade e ele quer fazer uma coleta seletiva. Você acha que ele sozinho vai poder fazer uma coleta seletiva? Não. Ele vai precisar de ajuda se tiver síndico, líder comunitário, ele vai precisar de parceiros universitários para dar palestras, né? A gente precisa. As grandes empresas, gente, as maiores empresas, elas entenderam que elas não crescem sozinhas. E a primeira pessoa que ela pensa é no consumidor. O consumidor é um dos parceiros que ela precisa. Como é que alguém pode bater no peito e dizer que eu não preciso de ninguém? Nós precisamos das pessoas. Não para sugá-las. Nós precisamos numa relação de interdependência. Porque o ser humano é o ser mais dependente que existe. Não é? Muitas vezes festejamos, né? Muitas vezes nós queremos prosperar, fazer as coisas na força do braço. Uma missão, ela exige em certos momentos sigilo. E na hora que eu falar da minha missão, é porque eu vou falar para os parceiros certos. Tem gente que abre a sua vida para todo mundo, né? Tem pessoas que não conseguem se conter e a sua vida é um jornal. Todo dia alguém vai ler. O pior de tudo é que quando a matéria é sempre a mesma. Que propaganda você tem feito de si mesmo? E sobre a missão legítima, antes da gente encerrar, eu quero chamar algo para vocês. Você tem sido cobrado? Alguém já te falou, olha, você poderia ser isso, você poderia ser aquilo. Eu estou falando de pessoas próximas que te amam, não pessoas que gostam de achismo. Mas alguém já fez elogios a você, do seu potencial, e você não consegue sair daquele nível. Você vive dando voltas. Saiba de uma coisa. Vencer uma missão não quer dizer que a guerra acabou. A vida continua, a missão da vida continua. E muitas vezes nós precisamos mudar o foco. Mas nós precisamos entender que a vida tem um tempo certo. Por exemplo, a guerra de um homem casado não é a mesma guerra de um adolescente. A guerra de uma viúva não é a mesma guerra de uma mulher que é separada do marido. São situações diferentes. E que nós precisamos primeiro nos conhecer para a gente poder fazer. Até porque se eu não sei quem sou, o que eu estou fazendo, coloca em dúvida e em risco a vida que eu estou levando. E para a gente concluir esse raciocínio, um alerta. Não se intrometa na missão que não é sua. Tem muita gente vivendo guerra dos outros.
não é? Entra na guerra da cunhada, entra na guerra do vizinho, entra em guerras cuja pessoa nem solicitou, não é? Tenha cuidado. A gente, para entrar em certos territórios, a gente precisa sondar se o campo não está minado. Nós precisamos ter cuidado onde pisamos, onde o que olhamos, o que falamos, o que postamos, porque nós vivemos num mundo fragilizado e que precisa de atitudes bem pensadas. Cada um tem a missão, logo a sua responsabilidade se envolver na sua guerra. Tem gente, por exemplo, que está festejando a vitória dos Estados Unidos, ou muitos estão tristes porque Trump perdeu, Biden ganhou. Isso, para mim, é muito bom, quando alguém se preocupa com o que está acontecendo no mundo. Mas quando alguém não consegue encaminhar nem seu metro quadrado, não adianta a gente não querer torcer para vitórias internacionais, se a minha guerra interna eu sempre perco. Eu sou sempre a vítima. Uma pessoa que encarou sua missão de vida, ela não é vítima dos seus próprios fracassos, mas é uma pessoa que reconhece seus erros e ela age, tornando deles uma escola de grande aprendizado. A vida, ela não é um conto de fadas. Eu sempre digo para as pessoas da minha célula, da minha geração, que um príncipe não é forjado no castelo, né? Não é aquela Disney, aquela ilusão. Um príncipe, o valor dele é quando ele é forjado na guerra. Não tem como escapar. Todos têm sua guerra. Então, quando a gente pensa que só nós temos problemas e que ninguém se importa conosco, na verdade, muitas vezes nós deixamos de olhar que existem pessoas que talvez estejam em situações piores e que a minha vida eu preciso desativar a tecla da gratidão. E nesse processo não adianta culpar os outros, não adianta engavetar sonhos, porque muitas vezes nós somos incompreendidos nas missões que nós temos. Se você é convicto da sua missão, eu sou convicto da minha. Eu tenho certeza que Deus tem um projeto muito grande. Eu trabalho com jovens em Benevides, nós trabalhamos ajudando pessoas a se conectarem com Deus. Essa é a minha missão. Agora, as missões paralelas, eu tenho que ter uma certeza que todas essas missões paralelas, elas vão me levar para a minha missão principal. Qual é a sua missão? Eu sei que muitas vezes a gente está cansado e muitas vezes a pessoa desiste. O ser humano, ele cansa. Mas cansaço é uma coisa e desistência é outra. Saia da reserva. Seja conquistador. Saiba de uma coisa. Entre pessoas que fogem da sua guerra e gente que não desiste das suas batalhas, o resgate só tem direito àquele que cumpre a sua missão. Você vai ser resgatado cedo ou tarde se você continuar projetando a sua vida cada vez melhor, da melhor forma possível. Eu espero você em uma próxima live. E se você quiser, você pode contactar, chamar no PV, no Message e falar se você tem dúvidas sobre a sua missão, que eu posso, como coach, talvez te orientar, né? Deus abençoe todos vocês. Eu espero que essa live tenha sido produtiva e eu conto com vocês. Saia da missão enganosa e venha para a missão. Resgate a missão que Deus tem para a sua vida. Não nos cansemos de fazer o bem. Até mais.